Neste episódio, iremos falar sobre um filme. Um filme que, quando foi lançado em 1959, causou um frenesi entre os mágicos do mundo inteiro. Trata-se do filme Europa à Noite, que lançou para o mundo o enigmático mágico Shannon Pollock. Quem foi Shannon Pollock? Que importância teve para a arte mágica? É sobre isso que iremos abordar neste segundo episódio de A Mágica e Suas Curiosidades. O filme, dirigido por Alessandro Blasetti, mostra um passeio pela vida noturna das principais capitais europeias, a exemplo de Roma, Paris, Londres e muitas outras, mostrando performance de grandes artistas daquela época. Entre estes artistas destacaram-se o cantor Domenico Modugno, um dos mais importantes cantores italianos do século XX. Che bello caffè, sulla Napoli sanno fa e nessuno si spiega perché è una vera specialità. Che adoro caffè, casa sento per sta città. È un nervoso con me, ogni tanto so va a pigliare. Come nasce tossendo bebè, che dici men non pochi caffè. E l'inglese si scorda da te, si viene a O sapere. grupo vocal The Platters, um famoso grupo norte-americano formado em Los Angeles em 1953 e que se encontra até hoje no Hall da Fama do Rock and Roll. You'll never know it, for I won't show it. Oh no, you'll never know. You'll never know. You'll never see me cry. Not even when you're glancing by. Os Klaus de Rastells, considerados o grupo de Klaus de maior longevidade da história do circo. O magnânimo ventríloco francês Lenoir, Je ne veux pas cette hypothèse. Non. Je ne veux pas. Chaque fois que tu m'envoies, chaque fois que tu donnes un type de chaque e os mágicos, o fenomenal mágico cômico, o francês Macronen, que foi referência para os mágicos cômicos do mundo inteiro. O incrível manipulador Stanley Watson, e o enigmático mágico americano Shannon Pollock. Shannon Pollock foi um famoso mágico e ator de cinema norte-americano, nascido em Sacramento, Califórnia, em 1926. Era um artista carismático e surpreendentemente bonito, com uma presença de palco enigmática que ficou conhecido pelo ato em que produzia elegantemente pombos do nada. Em meados da década de 1950, Shannon Pollock era insuperável em sua técnica, gerando muitos imitadores no mundo inteiro. Seu ato era único e possuía personalidade própria. Ele sempre fazia questão de nunca sorrir.
Porém, Shannon Pollock teve reconhecimento mundial após atuar no famoso filme Europa à Noite. Apesar dele ter tido reconhecimento mundial e servido de referência para mágicos do mundo inteiro pelo seu incrível ato de produção de pombos, não foi ele o criador da técnica, e sim o mágico mexicano Cantú. Bonitos juegos de prestidigitación, dando principio con la producción de reyes, caballos. No auge de sua carreira, Shannon Pollock era um dos artistas mais bem pagos do mundo, chegando a atuar para o presidente americano Dwight Eisenhower, a rainha Elizabeth II e no casamento do príncipe Rainier e Grace Kelly. Um ano após o lançamento do filme Europa à Noite, Shannon Pollock desiste da carreira de mágico para se dedicar totalmente a de ator. Entre os filmes em que ele atuou, destacam-se Mousqueterie de Mari, de 1960, Rocambole, de 1962, Seiko Rosso, de 1962 e Judex, de 1963. Ele também apareceu em vários shows de variedades americanos, como Bonanza, Daniel Boone e The Beverly Hillbillies. Em 1969, ele aposentou-se para se dedicar a uma fazenda orgânica que ele montou com sua esposa em Moss Beach, com vista para o Oceano Pacífico. Porém, continuou como consultor de muitos mágicos, chegando a doar seu ato completo, inclusive os pássaros, para seu motorista, que continuou realizando por vários anos. O mágico, que criou um dos mais belos e elegantes atos da história da mágica, morreu em Las Vegas em 18 de março de 2006, aos 79 anos, devido a complicações causadas por um câncer. O filme só chegou ao Brasil 3 anos após seu lançamento oficial na Europa. E não foi diferente do resto do mundo. Os mágicos brasileiros daquela época entravam no cinema pela manhã e só saíam à noite após a última exibição. Dentre esses mágicos, destaca-se o talentosíssimo mágico Bob Ricardo, que assistiu a mais de 200 exibições. Todo esse frenesi provocado entre os mágicos com o lançamento do filme Europa à Noite foi devido ao Shannon Pollock ter apresentado ao mundo o efeito de produção de pombos, que até então era novidade entre os mágicos daquela época. Muitos mágicos ali nunca tinham visto o efeito de produção de pombos, de lenços, então eles ficaram muito impressionados e lotavam os cinemas, né? Assistindo sessão após sessão, apenas para ver aqueles minutinhos da performance do Shannon Pollock, para tentar descobrir como era feito, pelo menos ter uma ideia como é que era feita aquela produção de pombos, né? Apesar do efeito ter sido criado pelo mágico mexicano A.J. Cantú, naquela época não existia DVD, muito menos a internet. Então, o único meio de divulgação e até mesmo de reconhecimento dos artistas era através do cinema ou dos programas de televisão. Devido ao filme Europa à Noite, o mágico Shannon Pollock ganhou toda a glória desse efeito. Porém, ele aperfeiçoou a técnica que foi criada por Cantú. Por exemplo, a técnica da qual ele faz a produção de 2 pombos de um lenço é creditado ao mágico Shannon Pollock. A repercussão do filme foi tanta entre os mágicos que, em São Paulo, um grupo de mágicos chegou até a alugar uma sala de projeção do cinema para ficar assistindo o filme inúmeras vezes. Um fato interessante também é que o mágico carioca Bob Ricardo, ele tem preparado uma palestra inteira sobre o filme Europa à Noite, a qual ele costumava apresentar essa palestra em congressos e eventos de mágicas. Shannon Pollock inspirou vários mágicos da atualidade, tais como Shimada e Lance Burton.
bem verdade que Channing Pollock, através do filme Europa à Noite, deixou uma grande quantidade de mágicos ao redor do mundo inteiro, executando manipulação com pombos. Porém, talvez o maior legado que Channing Pollock deixou tenha sido uma grande legião de mágicos no mundo inteiro, ainda mais encantados pela arte que Houdini professou.